Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama. Meu nome é Tomás Barros, quem estará comigo neste episódio é Elielton Limeira e esse é o Estúdio 240 Podcast. Seja muito bem-vindo. Nesse episódio do Perfil 240, falaremos sobre meditação e suas possíveis aplicações para o autoaprimoramento. Durante o programa, as vírgulas sonoras são a introdução de uma palestra de Dalai Lama, onde, em tradução livre, ele disse que criamos nós mesmos como prisioneiros. O que, para mim, mostra que existe muito em nós que pode ser desenvolvido e aprimorado. Todas as redes sociais do nosso convidado estarão na descrição deste post em www.estudio240podcast.com.br ou na descrição do próprio agregador de podcasts. Lembrando que este episódio só é possível através do apoio da Casa O Ferrageiro, em seu objetivo incondicional de disseminar conhecimento. E este episódio conta com uma meditação guiada, que poderá ser consumida logo após esta introdução. Caso não seja o momento ou situação para aproveitá-la, passe o tempo para 7 minutos e 35 segundos. Então fique confortável, que nós vamos começar. É sempre bom a gente parar um pouquinho e respirar e perceber como esse ato é revolucionário, assim. Então eu proponho uma práticazinha de alguns poucos minutos, só pra gente entrar, sabe, num estado mais receptivo. Fazer uma mini prática. Então a gente pode começar dando 3 respirações mais longas, agitando a coluna. Pode ser coluna reta, assim, ou de repente, se você estiver deitado, deitar com as palmas das mãos para cima e manter a coluna ereta. Isso é importante porque a gente avisa ao corpo que ele não vai dormir, né? Ele não vai entrar em torpor. E aí a gente começa a fazer algumas respirações. E à medida que o corpo for entrando nesse estado, a gente vai deixando a respiração mais natural, no tempo do corpo. A gente pode fazer respirações mais abdominais e começar percebendo o expandir do abdômen e o retrair. Percebe esse movimento. Dá essa chance de prestar atenção no corpo e manter ele lúcido e ativo. Se a gente se sentir um pouco com sono, meio indisposto, a gente dá respirações mais fortes. E se os pensamentos estiverem tomando de conta, estiver fugindo muito, a gente pode prestar atenção mais na expiração. Expirações mais longas. Dessa forma a gente se mantém lúcido, acordado, né? E se mantém focado. E aí a gente pode fazer um escaneamento pelo corpo. A gente vive uma vida muito apressada às vezes, né? Muito ansiosa, a gente não tem tempo nem de olhar pro corpo, que é quem sustenta isso. Então, à medida que a respiração for se mantendo calma, você vai analisando. Coloca a atenção no teu pé, pontinha do dedo, e vem subindo. Tornozelos, panturrilha. Percebe teus joelhos, coxa sobre coxa,
assoalho pélvico. Percebe o abdômen e percebe o movimento dele com as respirações. Percebe as mãos, antebraços, braços. E vai percebendo como normalmente a gente não percebe essas partes do corpo. Percebe os ombros, peito. Pescoço. Percebe a coluna, se ela está dolorida. Ajeita de uma forma confortável. E continua a respiração. Percebe os músculos da face. Percebe quais músculos se mexem com a respiração. E agora simplesmente deixe tudo isso ir. Mantenha apenas a respiração. Esse tipo de prática vai fazer com que você se mantenha mais calmo, lúcido e que consiga reagir melhor ao que acontece ao teu redor. No seu tempo você pode parar, relaxar mais o corpo, coluna e se preparar para o papo que está vindo por aí. Muito obrigado. Primeiro, por favor, Elielton, se apresente, fale o básico sobre você, quem é você, nome completo. As redes sociais de Elielton estarão no post, então para encontrar ele, trocar ideia, tudo. Espero que você esteja à disposição do meu público. Com certeza. Então fala teu nome, tua formação profissional e sobre o que você veio falar aqui, que está descrito no nome do episódio, né? Eu sou Elielton Limeira. Minha formação é de análise de sistemas, eu sou analista. E venho numa caminhada contemplativa, né? Estudando aí algumas tradições contemplativas, meditação, mindfulness, enfim. Estou agora no Instituto de Ciências Contemplativas, que é um instituto que visa pegar essas tradições contemplativas e essas técnicas como a meditação e trazer com uma linguagem mais científica. Então eu estou agora me preparando, né, me capacitando para ser um tutor do Instituto. E nessa caminhada, né, a gente tem algumas experiências que é o que eu pretendo compartilhar aqui. E de onde é que surgiu esse teu interesse por meditação? Geralmente, esse tipo de técnica, assim, de atividade surge de uma necessidade de entender a realidade, né? De uma forma mais lúcida, né? A gente tem uma visão de mundo e aí essas visões elas começam a ser quebradas com coisas que vão acontecendo na vida, e aí com alguns vai ser a família, com alguns vai ser o trabalho, sabe? Cada um vai tendo experiências e vai levando a um caminho assim de procurar saber mais o que está acontecendo ao redor, entender. No meu caso, foi por aí, assim, algumas coisas que foram acontecendo de família, profissionais, e eu fui buscando, vendo que a minha visão de mundo talvez não fosse tão lúcida como eu achava que era. Porque às vezes a gente tem um viés assim, né? Ou é econômico, ou é familiar. A gente tem um jeito de olhar para aquela coisa e achar que é aquilo, fixo. Mas não é. A gente começa a investigar. Aí eu comecei muito forte no mundo do empreendedorismo, né? A gente se conheceu nesse momento. Isso. E esse próprio mundo já te exige assim, um autoconhecimento. Você precisa se conhecer, saber seus limites, saber até onde você pode ir, saber como você se comporta em determinado ambiente. E aí isso foi me despertando. Daí eu fui buscar assim, aprofundamentos. E aí fui aprender
algumas pessoas vão pro lado de filosofia, eu vi algumas coisas de filosofia, aí vi algumas tradições, que são as tradições contemplativas, como o budismo, que aí entrou a meditação nisso, né? Eu comecei com a meditação, mas me veio muito forte essa parte contemplativa, que eu diria que é mais abrangente do que meditação. A meditação é uma técnica, existem vários tipos de meditações, mas a contemplatividade é um meio de vida, assim, um estilo de vida. Interessante. Eu sou basicamente ignorante em relação ao tema, mas obviamente é impossível de você estar vivendo no mundo hoje sem ter pelo menos uma visão superficial de tudo, basicamente, né? Que a gente tá vivendo aquele período que todo mundo entende de tudo e na realidade ninguém manja de nada, né? É raso, né? É tudo muito raso, então minha visão é rasa e eu não tenho vergonha de dizer isso porque não é uma coisa que eu senti necessidade durante a minha vida. Mas eu acho muito interessante justamente uma das coisas que você falou, que é a parada do autoconhecimento. Eu acho que é um dos principais pontos, né, que acaba levando as pessoas até aí. Né? A cultura, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que todo o lance da meditação tem uma origem muito asiática. Então, a gente sabe que o asiático ele é mais pacífico, até pela cultura hindu. Não sei até onde o hinduísmo está misturado com meditação, é uma mas das eu acho práticas que é contemplativas mais antigas. Pronto, das mais antigas. Pois é, tanto assim, minha irmã, ela passou um tempo viajando, foi pra Índia e ela falou que assim, as pessoas são... A coisa tá um caos enorme. Aquela coisa, você olha por fora, é um caos que você não entende nada. Mas os indivíduos estão muito calmos em meio àquele caos. Não há violência, ou muito pequena a questão de violência, né? E eu acredito, entendendo um pouco superficialmente, pelo menos a mim parece, que isso tem muito a ver, né, com essa coisa do modo de vida, como você falou, é exatamente contemplativo, né? Justamente. Então... você falou tradições asiáticas, né? Eu diria mais, são orientais. Essas tradições vêm do Oriente e existe um movimento interessante agora, assim, que elas estão meio que se desfazendo no Oriente, justamente por esse tipo de coisa, né? Esse caos que você está dizendo aí, ele meio que está tomando de conta. E essas tradições estão vindo... se adaptando aqui no Ocidente agora. Aí isso começou lá nos anos 70, 80, que foi principalmente quando os mestres tibetanos, a China invadiu o Tibete e eles tiveram que fugir de lá. E aí eles começaram a espalhar essas tradições, principalmente a budista, aqui no Ocidente. Interessante. Aí agora você pode ver isso muito forte e você pode enxergar, como você falou, né, na Índia, as pessoas estão muito conectadas com essa parte contemplativa da coisa, né? A gente aqui no Ocidente tem muita ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa para chegar a algum lugar. E eles, com essa prática contemplativa, eles têm mais esse intuito de parar e olhar para dentro, assim, e ter essa conexão consigo. Eles estão agora trazendo isso, está sendo transmigrado aqui pro Ocidente agora. É interessante esse movimento que você falou. É interessante que historicamente o Ocidente ele é muito, ele impõe muito culturalmente, né? Se a gente pegar para analisar a história, o europeu chegou aqui no Brasil, dominou geral, colonizou, impôs a cultura dele. Mesma coisa fez no período do neocolonialismo com a China, Índia, toda aquela região ali que eu acho que todas, tem até um pedaço da Índia que foi colonizado por Portugal, né? Aquela região de Goa. Verdade. Né? Então Inglaterra dominou. Inclusive o chá, né? A gente tá aqui tomando um chá hoje. O chá foi trazido para o Ocidente através da Índia, né? Tem até um distrito pertinho de Hong Kong que é português, né? Do lado de uma ilhazinha perto de Hong Kong que a galera fala português, porque foi colonizado pelos portugueses. Outro pedaço do neocolonialismo, né? E aí é bem isso, assim, a gente foi ensinado que a gente tem que engolir, né? Esse tipo de comportamento, eu diria, meio de vida, né? Esse meio europeu, né, que nos foi ensinado. E as práticas contemplativas vêm mostrar assim, uma análise mais lúcida disso tudo. Não é nem que vai ser necessariamente diferente. Nada é errado ou certo. Mas a gente vê assim, todo mundo está buscando se dirigir em direção à felicidade. Em direção à felicidade e fugir do sofrimento. Isso é meio que unânime. É humano, podemos dizer, é humano. Não só humano, eu acho que a natureza em geral ela procura, né, o cômodo, você estar confortável, você estar feliz. Boa. Isso é em animal, tudo, né? Pronto. Então assim, a gente leva isso em consideração. A pessoa está buscando a felicidade, qualquer pessoa. Aí quando a gente olha,
poxa, meu inimigo, sei lá, aquela pessoa que me fez tanto mal, ela só tá simplesmente do jeito dela, mas ela tá buscando a felicidade. Aí quando você olha com esse olhar de, poxa, essa pessoa simplesmente tá tentando não sofrer, buscando a felicidade. Aí a gente meio que olha diferente, né? Pra como é que as coisas acontecem. Por exemplo, você vai ver essas guerras, né, que estão acontecendo agora, essas quase guerras, né, terceira guerra mundial e tudo mais que está se falando. A gente olha com esse olhar e diz, poxa, essas pessoas estão simplesmente se movendo em direção à felicidade e em busca de não sofrer. Aí, enfim, partindo desse pressuposto, a gente tem que olhar, não com um olhar de inimigo, mas com um olhar que, poxa, essa pessoa está enganada. Ela está indo por um caminho que ela acha que é o da felicidade, mas que não é. Aí as práticas contemplativas vão ter soluções diferentes da que a gente conhece para esse tipo de impasse. Nada é tão objetivo, né? Eu acho muito interessante essa visão. Eu acompanho um podcaster que chama Luciano Pires, do podcast ele chama Café Brasil, interessantíssimo, onde ele fala uma questão que eu achei muito interessante, justamente sobre esse assunto dessas quase guerras que estão rolando. Ele falou o seguinte: é muito difícil você analisar uma ação porque ela tem 3 pilares básicos. Uma é a atitude, né, que a gente sabe que são os ataques, digamos assim, o ataque primário do Irã, que gerou o ataque secundário dos Estados Unidos, ou vice-versa. Não vou entrar nessa seara de dizer quem atacou primeiro, mas o ato, né, a bomba jogada é o ato. Mas você tem mais 2 pilares, que o segundo é a circunstância do que você fez, a circunstância da atitude que você tomou, e o terceiro, a intenção. Se você não tiver consciência desses 3 muito bem, é muito complicado de você dar uma opinião válida sobre um assunto. E eu achei isso muito interessante. Porque, como você falou aí, se você parar pela visão de tipo, todo mundo está tentando chegar à felicidade de alguma forma, você não consegue saber se o que lhe fez mal, necessariamente dentro daquela situação e da intenção de quem fez, se é tão simples de você dizer, o cara fez isso porque me atacou, porque me fez mal. Às vezes não, né? Às vezes a coisa é muito mais complexa do que isso, porque a gente simplesmente não tem noção da situação do sujeito e nem da intenção, né? E foi interessante você falar sobre isso, assim, porque é uma parada que você vai ver acontecer, né, historicamente aí sempre, e meio que é como se repetisse a história, assim, né? Um lado manda, o outro lado diz, primeiro ele me atacou e agora eu tô atacando. E aí a gente para num ponto que é a insatisfatoriedade, né? A gente nunca tá satisfeito, assim. A gente, trazendo mais para um mundo mais palpável, seria assim, a pessoa, ela sofre porque não tem algo, aí ela consegue aquele algo ali, um carro, não sei, um emprego. Aí primeiro ela sofreu porque não tinha, agora ela tem, aí ela começa a sofrer com medo de perder aquilo. Aí depois ela sofre porque perdeu. Então assim, é uma eterna busca, como esses outros aí estão buscando, né? A tal felicidade. Então assim, a gente começa numa busca incessante e acaba insatisfeito para tudo. Então assim, as práticas contemplativas justamente são essa análise lúcida da coisa, para que a gente possa ter um caminho diferente, para que a gente possa pegar essas coisas impermanentes, né? Que são essas coisas que você vai ter, primeiro você vai querer, depois você vai ter, e depois você vai ter medo de perder aquilo, e depois você vai perder aquilo. É meio que um ciclo, assim. Desde algo material, ou um relacionamento, algum tipo de trabalho, enfim, qualquer coisa, qualquer que seja seu objeto de desejo. Aí as práticas contemplativas vão te mostrar que existe algo que está além disso que é impermanente. Então, assim, a meditação, ela busca te mostrar algo dentro de você que não vai ser mutável de acordo com essas coisas externas. Essa é a ideia da coisa. Actually, you create yourself as a prisoner. E assim, pelo menos me veio na cabeça, Elielton, quando você fala essa coisa de perder e tal, e eu me lembro também de documentários de coisas que eu assisti em relação aos hinduístas e tal, e essas outras culturas um pouco pra lá, que eles lidam com morte, por exemplo, muito melhor do que a gente, né? Sim. E é uma questão que eles estão acostumados culturalmente, né, a lidar
As mortes lá, por exemplo, os caras, eles não têm amor nenhum ao corpo. Tanto que quando eles são... quando eles morrem, o corpo ou é queimado, em algumas tradições, né? Somente no hinduísmo. Mas tem umas tradições budistas, por exemplo, que o corpo ele é jogado para os urubus. Cara, é pesado. Agora, por quê? Isso justamente já simboliza o desapego, né? Porque aquela coisa que eu falei sobre sofrer, né? A gente sofre porque a gente tá apegado às coisas. Então o corpo é o último apego. Você vai ver aquela pessoa, a gente passa a vida segurando, né? Identidades, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou forte, eu sou fraco, eu sou bonito, eu sou feio. No final da vida, quando você tá bem velhinho, que você tá numa cama, você tá só segurando o corpo. É seu último apego. É o corpo, a vida, né? Aí quando você perde aquilo, é como simbolismo da própria prática, vai um parente da pessoa e joga o corpo aos urubus. Aí tem vídeo, tem tudo assim, demonstrando essa prática. Essa, né, é cultural deles, claro, não são todas as tradições, se eu não me engano é só de uma regiãozinha lá do Tibete, mas é uma prática interessante, assim, que você jogou aqui agora. Sim. E quanto você vê que essa coisa do desprendimento com o corpo, ou até com a questão da vida, é de algumas comunidades muito desenvolvidas, né, espiritualmente. Tem no México também tem aquele lance da Santa Morte, né? Aquela coisa de que eles comemoram a morte. Uhum. Que é uma parada até bem católica, se você parar pra analisar pela raiz, né? Porque é o encontro com Cristo, o encontro com a próxima encarnação. Eu acho interessante, né? Sim. É porque justamente estudar o que te faz... O que te apega é aquilo que vai te fazer sofrer. Isso no budismo chama dukkha, né? É uma palavra que não tem tradução, mas se você for ver a etimologia, vai dizer que é um sofrimento por aquilo que você se apegou. Então, é aquilo que eu disse anteriormente, né? Você compra o carro e a partir do momento que você compra o carro, você tem medo de bater. Sabe? Ou então você fica reclamando que o seguro tá caro. Sabe? É uma coisa que você queria tanto, mas que agora tá te causando sofrimento. Interessante. E aí, assim, me veio à mente agora uma coisa que eu vi hoje cedo, e foi bem interessante, que surgiu agora, assim, eu vi um episódio num canal de esporte desse aí, que falou sobre um goleiro que ficou no campeonato de 1937, na Europa, né, começou a ficar nublado o campo, e aí ficou muito nublado, o juiz parou o jogo, só que o goleiro não ouviu o apito. Aí ficou só uma câmera filmando ele, tirando foto dele, e ele ficou jogando, procurando, sabe assim, ó. Ficou nervoso, procurando a bola, 15 minutos, o jogo parado, e ele sozinho no gol, procurando a bola, sabe, nervoso com aquilo ali, só que não tava acontecendo nada. E isso é uma analogia perfeita, assim, pro nosso dia a dia, sabe? A gente passa 99% do nosso tempo preocupado com coisas que não existem. Que não virão, né? Um jogo que não tá acontecendo, sabe? É tudo trabalho da nossa mente. É como aquele goleiro, ele tava ali tenso, aqueles 15 minutos, só que por um jogo que não estava acontecendo. Que não existia. E aí é uma boa dizer que a meditação vai te ajudar a perceber que o jogo não está acontecendo, sabe? Quando tu senta em meditação e para um pouquinho só, te dá essa chance de parar 1 minuto, 2, 5, 10, pra sentar e simplesmente ser, aí tu vai perceber vários jogos que estão parados e que tu tá nervoso por causa dos jogos. Interessante, é uma coisa que eu nunca tinha parado pra... Uma analogia que, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. Pois então... eu vi isso hoje, foi na hora. E assim. Dá o estralo, né? É o insight. Actually, you create yourself as a prisoner. E assim, saindo aqui um pouco desse campo, eu acho que deu pra entender mais ou menos de onde vem, né? A meditação não é uma parada, pelo que eu entendi, não é uma parada de uma cultura só, né? Se desenvolveu ali no Oriente de várias formas e vem chegando. Sim. E, querendo ou não, a gente sabe que tudo vem com um viés comercial, né? Essa coisa de você mudar estilo de vida. Isso, obviamente, é excelente para o indivíduo, né? Mas tem todo um lance comercial, existem livros, existem coisas que são... Centros de meditação, yoga e tudo mais, né? Existe uma parte econômica grande, assim, ao redor disso. Exato. E tem as benéfices, né? Tem as benéfices, porque nada disso faria sentido se não tivesse um desenvolvimento pessoal por trás, né? Então, questão de como você lida com
com o teu momento, a gente vive vidas muito agitadas, né? A gente tá o tempo todo preocupado com esse jogo que não existe, com ameaças que não existem, né? A vida da gente é meio que o tempo todo com a corda no pescoço, né? É o medo tomando conta, assim, né? Em grandes centros, você sai de casa com medo de ser assaltado, com medo de sofrer alguma coisa, com medo de se acidentar. Isso é muito estressante para corpo, para alma, para tudo, né? Sim. Então, existe todo esse apelo ao desenvolvimento. Por que as pessoas estão procurando isso, né? Sim. Assim, se você for parar pra pensar assim, bem grotescamente, assim, você pode dividir as pessoas em 2 tipos hoje. São as pessoas ansiosas e as pessoas depressivas. Todo mundo que estiver escutando agora vai ter exemplos assim na mente de pessoas, ou ela mesma, ou o pai, a mãe, o tio, amigos, que são super ansiosos ou super depressivos. Aí você pode elaborar um perfil assim: o depressivo é o cara que já foi ansioso e cansou. Aí ele fica sem energia de lidar com aquilo. O ansioso é o cara que ainda tem forças, que tá, sabe, querendo lutar nesses jogos aí que a maioria nem existe. E tá tentando de todas as formas, sabe, se sair daquilo, buscar felicidade e fugir do sofrimento, né, como a gente tinha conversado. Então assim, quando você diz, né, que existe essa parte agora comercial, aí você vai ver coisas boas e ruins para essas pessoas, assim, porque viram alvos fáceis, né? Sim. O desespero viram alvos fáceis. Então, assim, é muito importante que as pessoas que queiram buscar comecem, principalmente buscando um professor legítimo. E aqui eu venho dizer que eu não sou um professor, sabe, um mestre, um professor. Eu sou apenas aí um cara que tá na caminhada e que fala umas coisas que eu li, que eu vi, os retiros que eu fiz. Falo um pouco das minhas experiências, mas eu ainda sou um cara em capacitação. Sim, então, assim, existem as pessoas, os mestres, as tradições que você pode procurar. Como, por exemplo, eu tenho 2 livros aqui que eu gostaria de indicar. Um é No Coração da Vida, de Jetsuma Tenzin Palmo. É uma pessoa linda, uma mestra budista que passou 12 anos morando numa montanha. Caramba. E tem do Lama Santen, que é um brasileiro, naquela transição que eu lhe falei do Tibete pra América e tudo mais, que eu falei que os mestres vieram de lá porque foram expulsos do Tibete pela invasão da China. Um mestre veio pro Brasil, que foi o Shagdu Tulku Rinpoche, que hoje já está morto, mas que deixou um aluno muito proeminente, eu diria, né, aqui no Brasil, que é o Lama Padma Santen. Lama, no budismo, são professores, né, mestres, que estão autorizados a passar, né, essa sabedoria. Aí ele é brasileiro, um professor de física. Bacana. Um professor de física. Então, assim, cada vez mais você vai ver essa coisa da linguagem científica explicando a contemplação. Ele é um cara que era professor de física da USP, sabe, ou era da Unicamp, esqueci agora. Mas um professor muito bem requisitado e tudo mais. E ele deixou a área acadêmica para se dedicar à tradição budista. Hoje ele é um lama. E, enfim, tem o livro, que era o que eu queria indicar, que é o Meditando a Vida. Meditando a Vida, é um livro muito bom pra quem tá começando, é sensacional. E assim, eu diria pra quem quer começar que buscasse assim os vídeos dele. Tem a Monja Coen, que é muito conhecida. É conhecida, né? Caiu meio que na graça da galera, né? Todo mundo conhece, muito legal. Eu mesmo comecei a meditar por conta da Monja Coen. Agradeço demais a ela. Eu já vi pessoalmente, já cumprimentei. Eu dei uma olhada no teu Instagram, eu vi você já agradeci a ela lá. Aí, enfim, recomendo Lama Padma Santen e recomendo a Monja Coen também, que todo mundo já conhece. Interessante demais. Em relação, assim, o que é que você observa em quem... as melhorias que você começou a observar na tua vida pós a introdução da filosofia, eu acho que dá pra chamar de filosofia, né? Boa. Assim, a meditação em si, ela entrou como uma técnica isolada. Já existe o benefício, porque você já consegue ser um cara... mais pacífico, calmo, você já consegue diminuir maus sentimentos, você já consegue controlar um pouco assim, só parando, respiração, você já consegue controlar um pouco assim como você reage. Pronto, esse é um primeiro passo ótimo. E aí qualquer meditação na internet já vai te ajudar um pouco nisso, uma meditação guiada que você vê no Google. Foi assim que eu comecei. E aí isso já muda a tua vida, assim, de certa forma.
As tradições contemplativas, existe, como você falou, a parte filosófica por trás, a parte ética, que eu diria que é o que vai realmente te fazer achar algo que não vá te fazer sofrer. Porque mesmo que você comece a meditar, quando você volta pro dia a dia, você tá bem ali enquanto você tá meditando. Mas quando você parou, a última respiração, tudo volta, né? Toda a parte, a bagunça mental, sabe? Esse barulho dessas coisas que a gente tá fazendo, nossos processos, nossa família, nosso trabalho, tudo isso volta. E aí, quando você não tem a parte filosófica, você só tem a prática de meditação isolada, você não consegue modificar, eu diria, transformar a sua vida em algo que seja mais pacífico por si só. Então, assim, você vai ter momentos pacíficos só com a prática de meditação, mas você não vai ter, eu diria, um contexto pacífico. Você pode ter uma vida super nebulosa, super problemática, e ter ali 10 minutos de meditação e beleza, se funciona pra você, legal. Mas eu diria que o aprofundamento é importante, sabe? Buscar uma tradição assim, buscar uma prática, nem que seja sozinho, mas seja uma prática com bons roteiros, digamos assim, é importante. E eu faço consumo de muita coisa, principalmente em relação a auto performance, né? E como melhorar. E uma coisa que eu tava pesquisando um pouco sobre é um conceito que chama Deep Working, né? Que seria, traduzindo literalmente, seria trabalho profundo. Mas foi traduzido aqui para o Brasil diretamente, a obra inicial dessa ideia foi traduzida como trabalho focado. E eu noto que é uma dificuldade muito grande que a gente tem de desenvolver algum trabalho 100% focado. Mesmo sendo lógico e sabendo que o trabalho com 100% de foco, ou claro que não existe 100%, mas de alto foco, ele tem resultados muito superiores. Então você tem um nível de produtividade muito maior, você consegue produzir em menos horas, muito mais e com muito mais qualidade. E uma das coisas que ele fala é justamente essa coisa de, para você conseguir chegar ao nível de deep working, você precisa desconectar. Você precisa saber dizer não a todas as poluições, a todas as distrações. E eu noto, pelo menos para mim, é muito difícil. Eu tô muito habituado a estar o tempo todo celular, telefone da empresa, problemas e tal. E para mim é especialmente difícil conseguir concentrar nessa coisa do foco total. E pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu andei lendo, até pra gente ter essa conversa, eu acho que pode ser um caminho, né? A meditação pode me ajudar a chegar num estágio, talvez mental, onde seja mais fácil pra mim focar 100% naquela atividade. Interessante. Assim, sem dúvida alguma, a meditação vai te ajudar a se concentrar mais, a ser um cara mais focado. Agora eu diria assim, que, como você falou, né? Você é um cara que tem muitas atividades, você e todo mundo, eu também, tem muita coisa pra lidar e tudo bem. O que eu diria que você tem que analisar e colocar nas suas práticas, inclusive de meditação, que vão te ajudar sem dúvida, é saber a motivação, sabe? Quando a gente pra fazer alguma coisa, muitas vezes a gente tá reagindo a algo que não é nosso, sabe? É uma expectativa externa. Ou do trabalho, alguém tá te cobrando, o teu chefe, você, sei lá, a sua família. Geralmente é assim, né? Com família, as famílias cobram muito. E a gente acaba reagindo externamente e buscando ter resultado naquilo. Sendo que, internamente, você não tem a motivação para aquilo ali, sabe? Então a tua prática meditativa vai te ajudar aí. Primeiro, vai te ajudar no foco, com certeza. Então assim, tu vai meditar e tu vai fazer o que tua família quer. Legal. Mas isso lá no futuro vai ser aquela parada da impermanência que eu falei mais cedo. Vai chegar uma hora que tu internamente vai perceber, poxa, não era isso que eu queria. Sabe? Então assim, hoje, como eu falei, né? As pessoas ou estão ansiosas ou estão depressivas. Vem de uma raiz que é lidar com as expectativas externas e as internas junto, né? Porque você tem as suas expectativas consigo mesmo. Aí quando eu falo da meditação, é muito bom falar da prática, de sentar, para se ajudar a focar,
pra te ajudar a ser um cara mais concentrado, mais pacífico, não reagir, né? Não pegar a raiva e transformar em algo produtivo, como a gente tava conversando. Então, assim, é legal, a prática vai te ajudar muito. Eu já recomendo, assim, de início, assim que, sei lá, ter 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos, 1 minuto que seja, já vai te ajudar a ter um foco nas tuas atividades, você vai conseguir se organizar melhor mentalmente, mas daí, quando tu puder dar uma aprofundadazinha, tu vai olhar e tu vai começar a analisar de onde vem a motivação para fazer aquilo. Aí eu acho que isso vai te ajudar mais ainda, sabe? A prática já vai te ajudar em um determinado nível, mas quando tu se aprofunda e sabe qual é a motivação para tu fazer aquilo, se realmente é se beneficiar disso no futuro, eu quero beneficiar eu e minha família, ou eu quero beneficiar as pessoas da minha comunidade, dependendo de onde vem isso, tu vai ter uma energia, sabe? É tipo quando, tem um exemplo bom que o pessoal usa no budismo, que é quando você tá em casa, super preguiçoso, sabe? Chegou cansado e tal, deitou lá, a cama tá tudo bagunçado, não sei o que, tá, sabe? Aquela zona, eu só vou deitar. Aí liga, sei lá, um amigo, ou a boizinha, não sei. Quando a pessoa diz, ei, tô indo na tua casa agora, abre a porta, tu, na hora, brota tua energia pra tu arrumar aquilo ali, nos 5 minutos tu vai e ajeita aquilo ali no instante. Entendeu a motivação? Vem daí, sabe? Brota uma energia, quando tu tem a motivação correta, quando é a pessoa correta, que tu vai brotar energia pra fazer aquilo. Então, nessa hora tu vai ter o foco, sabe? Entendeu a analogia? Então, assim, quando a gente pega a meditação como trabalho interno, é você saber cultivar essa motivação. Interessante. Bacana, eu nunca tinha... São formas que, pessoalmente, eu nunca tinha parado para analisar. É interessante. Meu ponto de vista sempre foi muito como ferramenta, sabe? Boa. Nunca como filosofia. E eu acho que é uma parada que não é só meu. Entendi. Sabe? Não. É como vem sendo mostrado. Assim, a gente tava conversando aqui no início, e aí eu tava falando de um exemplo que já acontece hoje em dia, que é o uso da meditação para coisas que não tem muito valor positivo, digamos não assim. são conectados com o cerne da coisa, né? Isso, com a ética, né? Então ela se desprende como técnica, ela vai se desprender da ética e desse aprofundamento, desse caminho. Por exemplo, a meditação, só no budismo tem mais de 3.600 anos. Fora o que ela veio antes, né? O Buda, quando ele saiu do castelo dele, ele já foi aprender com outros yogis, né? Da época dele. Então, assim, a meditação já é uma prática que vem sendo trazida há milênios. E aí, o que se pega hoje, com esse mundo agitado, ansioso, separa-se a técnica da ética e se aplica aquilo. Então, assim, hoje tem sniper que tá meditando, aprendendo a meditar pra atirar melhor e matar. Então, assim, é quando você vê a técnica sendo usada sem a ética. Então, assim, você pode usar a meditação pra qualquer coisa na sua vida, mas isso não quer dizer que isso vá te fazer feliz, né? A insatisfatoriedade vai continuar a mesma. É interessante você desconectar, né? E acabar indo contra a origem da coisa, né? Você totalmente contra, né? E assim, isso eu acho que é aplicável a basicamente qualquer coisa, né? Você pegar uma arte marcial que a gente sabe que tem toda também, muitas artes marciais usam da filosofia, usam de meditação, usam daquela coisa do trabalho todo. Sim. E respeito ao professor, justamente. Isso. E da mesma forma que pode haver essa desconexão, que há essa desconexão, por exemplo, um praticante de uma arte marcial que vai usar essa arte marcial de uma forma que não faz parte da filosofia do cerne dela, para atacar outra pessoa, para agir de forma violenta, para coagir. Eu acho que é uma coisa até comparável, claro, guardadas as devidas proporções, você pegar a meditação e aplicar a atividades contra a filosofia, né? Por exemplo, isso é louco você parar pra pensar. Dentro da filosofia da coisa existia essa valorização à vida, ao desprendimento. Sim, e o maluco tá ali. A pacificidade e o maluco tá usando pra matar pessoas. É tipo você atacar diretamente a alma da filosofia. Perfeito, né? Perfeito. E aí você vai ver isso e, assim, tem vários exemplos, assim, né, de como isso tá sendo mudado. Inclusive pelo viés financeiro, né? Então você vai ver hoje muitas propagandas, muito comercial, muitas pessoas que nunca pararam pra meditar, tentando ensinar a meditar, sabe? Gente que tá fazendo turmas e turmas de meditação e o cara nunca fez, sabe? Um silêncio, um retiro de silêncio de uma semana e tal.
Ah, sim. Aí, esse cultivo é importante por isso, sabe? Então, assim, a técnica por si já é bom. Então, assim, essas pessoas que estão ensinando, mesmo que estejam ensinando a parte impura, digamos assim, na meditação, eles estão espalhando, assim, a técnica, e isso por si só já é positivo. Agora, as pessoas que estão comprando, que estão lidando com isso, elas merecem, elas têm o direito de saber que tem mais, sabe? Então, assim, quando forem procurar material sobre isso, procurem professores reais, assim, professores que você vai ver que tem uma linhagem. No budismo, por exemplo, né, tem outras tradições muito boas nisso, mas no budismo, a tradição é passada de professor a professor. Então, se você vê um lama budista hoje e você for vendo o mestre dele, o mestre do mestre dele e o mestre do mestre dele, vai chegar no Buda. Então, assim, a transmissão é feita pessoa a pessoa. Você não pode passar direto ou alguém que fez um curso, sabe, pela internet e tal. É realmente algo que é passado de confiança. Existe um lugar, uma posição de mente que os mestres acessam e eles garantem que o aluno dele, que vai poder passar esse ensinamento, também chegou naquela posição. Entendeu? Então o cara que está ensinando a meditação lá na internet tem que ter muito cuidado. Tem pessoas bem intencionadas e tal, mas tem que ter muito cuidado para que você não fique limitado no mundo daquela pessoa, na visão daquela pessoa, sabe? E assim, existe também o bem intencionado, mas que o sujeito é simplesmente ignorante, né? Justo. É tipo você pegar, por exemplo, numa sala de aula, se você botar um professor de química para falar uma coisa, aí você pega o mesmo texto e dá para um leigo falar. Vale a mesma coisa que o professor? Não tem a mesma não validade, tem, entendeu? Né? Ele pode falar as mesmas palavras, mas a posição de mente de quem sabe é diferente, sabe? E quando o aluno tiver uma indagação, o professor vai saber explicar, sabe de onde vem, sabe a fonte, sabe? Então vai saber encaminhar aquela pessoa. Isso é muito importante, sabe? E é risco, né? Assim, a gente sabe que em N meios diferentes nós temos esse problema de falsos mestres, se a gente pode dizer assim, Totalmente. né? Não é específico da meditação. É uma coisa muito comum, até por ser comercial, né? Tem as pessoas... Eu acho que uma ponte interessante que a gente pode fazer é essa onda que tá rolando aí dos coaches, né? Boa. Isso fala muito. A técnica de meditação, inclusive, é ensinada por alguns coaches. Pois é, e assim, como tudo na vida, existem os coaches reais, né? As pessoas que foram preparadas, as pessoas que têm uma fundamentação, que tiveram um estudo e essa coisa toda. E existem os que estão ali mal intencionados ou bem intencionados, mas não preparados, né? Então é sempre interessante você tentar aí buscar, eu acredito que é parte da tua mensagem, ir procurar o melhor possível, né? O melhor profissional possível. Tem aí os caminhos que você indicou, os livros, até na tua rede social que você trata um pouco, né, do assunto. @Elielton Limeira. Pronto, vai estar linkado no post, né, do episódio. Então é muito disso, ter cuidado com a questão ética, né? Tem todo o peso e até a validade do que você está fazendo. Eu acredito que faz muito parte disso, né? Assim, você vai conseguir achar muito material na internet. Aí, quando você começar a praticar, você mesmo vai começar a se alimentar assim, de dúvidas e de querer pesquisar mais, sabe? Aí eu peço às pessoas que geralmente tem gente que começa a meditação, aí vê algum professor, alguma coisa, mesmo que seja um desses pessoal, um pessoal desse que não tem tanto aprofundamento, mas quando a pessoa começa a praticar, ela tem algumas dificuldades. É normal, a coluna dói, sabe? A respiração não é tão boa, ele não consegue se conectar, a mente viaja. E aí, a importância, sabe, de ter um professor nessa hora, porque é o cara que vai dizer, assim mesmo, continue, pense assim, faça assado, né? Se adapte. Aí eu vejo daí, assim, o grande problema dessas pessoas é fazer com que as pessoas que estão tentando desistam. Então vai ter muita pessoa que diz, eu não consigo meditar, pra mim não dá, eu sou muito agitado, eu sou ansioso, sabe? As pessoas normalmente elas vão dizer isso, assim. Aí um bom professor vai ser crucial nessa hora, sabe? De guiar essa pessoa, dizer, rapaz, não, vai mais devagar, tente só 1 minuto em vez de tentar 30, encoste a coluna, faça deitado, sabe? O professor, ele já passou por tudo isso. Então ele vai saber te dizer com propriedade o que é que tá acontecendo contigo ali. Tem gente que até tem início assim de pensamentos
psicóticos ou algo do tipo assim, que é porque a mente dela tá barulhenta. A mente dela tá num mundo extremamente difícil e ela tá, sabe, lidando com aquilo. Quando ela para e tenta silenciar aquilo, vem mais forte, sabe? Existem pessoas que acontece isso. Aí essas pessoas geralmente tendem a desistir. Com o professor correto, não. Com um professor capacitado, essa pessoa vai tratar isso, sabe? E aí vem a importância também dessas novas tradições, né, da contemplação que eu estou dizendo, que é tipo o Instituto de Ciências Contemplativas, do qual eu faço parte, que eles misturam a contemplação com a visão científica. Então, por exemplo, a gente fez um evento agora em Recife, que foi do Ciências Contemplativas, que quem estava guiando era um médico, um psiquiatra, e durante as atividades a pessoa teve um ataque epilético, ou algo do tipo. E aí essa pessoa já tinha tido o ataque anterior e tal, mas não era nada recorrente, então o médico soube lidar com aquilo, sabe? E daí vem a importância, sabe? De você ter bons profissionais, como você falou, e de você ter realmente um bom professor para saber que aquilo ali não faz parte da meditação em si, sabe? Ela vai saber te dizer, separar o que é meditação e o que é você. Normalmente a gente não sabe, né? Quando a gente para silenciar a mente, vem muito barulho externo. A gente não sabe o que é meditação e o que é externo. Aí um bom professor vai te ajudar nessa área. Vai mostrar a melhor estrada possível, né? Boa. Os melhores caminhos. Actually, you create yourself as a prisoner. Mas então, em tempo de relações nebulosas, qual é o posicionamento da filosofia ao redor da meditação, no que traria de benefícios? Entendi. Assim, a gente vê os relacionamentos hoje como um espelho. Então, assim, se a gente for ver um determinado momento você tá sentindo raiva de alguém e aquela raiva dentro de você vai olhar e ela é totalmente justificável, você pode perceber, provavelmente depois de alguma meditação ou de parar para pensar, que aquela raiva e aquele momento, sabe, aquele pico de adrenalina que deu em você, é mais seu do que realmente do ambiente. Dependendo do seu olhar para aquilo ali, vai ser diferente o jeito como você vai ver. Então, assim, se você tem um relacionamento difícil, sei lá, com seus pais, e você já chega em casa tenso, sabe, com medo de que alguma coisa aconteça, e sua mãe, sei lá, vem falar alguma coisa contigo, assim, sem necessariamente querer, sabe, levar para um sentimento ruim, mas aquilo ali já tá meio que cultivado dentro de você, aquilo você vai reagir instantaneamente. Só torna um gatilho, né? Isso, então assim, é a sabedoria do espelho, né? É você saber que o que você sente dentro aliás, o que você vê fora e reage dentro é mais seu do que o que tá acontecendo ali fora. Então assim, a meditação vai te ajudar a perceber o que é que tá acontecendo para que você reaja daquele jeito, sabe? Para que aquele sentimento, aquele mau sentimento seja cultivado dentro de você, tem algo em você que está buscando aquilo, de certa forma, sabe? Então, assim, normalmente a gente vai justificar. Fulano fez isso comigo, sei lá, minha mãe foi chata comigo, não me deu dinheiro, sei lá. Cada um tem uma justificativa para o problema, para a raiva. Só que, assim, quando a gente começa a buscar uma certa estabilidade, a gente percebe que a gente não precisa reagir, sabe? Principalmente não precisa reagir instantaneamente. Mesmo que aquilo seja real, aquele sentimento, alguém esteja te fazendo mal, mas quando tu reage instantaneamente, você perde o fator de clareza. De razão, né? Porque você não consegue lidar com aquilo tudo, você não consegue... aí a gente não consegue fazer com que isso reaja dentro da gente de uma forma positiva. Por quê? Porque nossa visão interna já está comprometida.
Então, quando a gente tá nessas práticas contemplativas, a gente adora que aconteça esse tipo de problema. Porque é nessa sabedoria do espelho que a gente se enxerga, sabe? Então, assim, ninguém reclama no budismo ou em qualquer prática, que tá cheio de problema, sabe? Porque quando tá muito bom, tem alguma coisa errada. Quando tá tudo muito bonitinho, quando tá tudo indo muito certinho, tem alguma coisa errada. Porque você deve estar, como eu diria, escondendo, né? Botando pra debaixo do tapete a sujeira. Ou até negligenciando, né? Justo. É aquele sentimento de raiva que você, ao invés de reagir, você renega aquilo dentro. Você, sabe, você prende aquilo. É pior. É muito melhor que você tenha aquela raiva e que depois você pare pra contemplar, sabe? Meditar sobre aquilo, ver sua atitude e repensar, poxa, de onde veio isso? Você vai ver sempre que não é fora. É o jeito como você reagiu. O cara bateu em tu, no carro. Beleza, o cara é culpado pelo acidente. Mas ele não é culpado pela tua raiva. De fato. Entendeu? Esses dias veio uma notícia, né? Desses canais assim do Instagram que é só notícia boa, né? Eu gosto de ver notícia boa. Aí tem um senhorzinho, o bichinho bateu na moto do cara e tava chorando. E o cara veio abraçar, sabe? O senhorzinho tava errado, ele bateu e o cara veio abraçar, sabe, o senhorzinho. Essa é uma atitude, sabe? De alguém que tá, entendeu? Bem com seus sentimentos. Alguém que tá mal não consegue fazer isso. Sente muita raiva, né? Justamente. No mínimo, o cara ia xingar o cara, sabe? E, tá chorando, vou embora, não sei o quê. Entendeu? Então, quando a pessoa tá de uma posição lúcida, de uma posição calma, ela consegue reagir positivamente, sabe? Mesmo a um sentimento de raiva ou de um problema que alguém te causou. Me lembra muito também os posicionamentos do espiritismo, sabe? Tem muita coisa. Eu vejo muito de espiritismo nisso, nessa coisa do espelho, nessa coisa boa. de, né, como é que eu posso dizer? De se pôr no lugar do outro, sabe? Eu acho fantástico, cara, muito nobre. Sim. E tem, assim, todas as tradições, elas vão se encontrar em algum momento, né? Todas elas têm uma verdade, assim, cada uma com seu caminho. Mas todas vão se encontrar em determinado momento, assim. Se você for ver no cristianismo mesmo, tem o Sermão da Montanha, que é lindo e que conversa demais, assim, com o que o budismo diz. Então, assim, você vai ver todas as tradições levando para um caminho de paz. Aí, hoje em dia, como a gente tá nessa sociedade que a gente falou aqui, né, de pessoas ansiosas e depressivas, a gente não consegue enxergar, assim, os caminhos, mas tem muitos caminhos. Todos esses vão te levar de alguma forma a um bom lugar, assim. Todos os caminhos levam ao cume da montanha. Agora, assim, cada um vai ter uma trilha, cada um vai ter um nível de dificuldade e cada um vai se encaixar melhor com quem você é. Então, eu diria que, assim, o importante disso tudo, assim, que a gente conversou, é saber que, assim, quando a gente começa a praticar práticas contemplativas, incluindo a meditação, você começa a perceber que dentro você começa a construir o mundo de fora. Sempre vem de dentro, assim. Emerge. Quando você olha para alguma coisa lá fora, até a sua retina é um espelho do que está lá fora. Não é realmente o que está lá fora. Você tem uma percepção do outro que é sua e não é o outro. Então a gente vai ter sempre uma percepção de alguém que você acha que aquela pessoa pode ter te causado algo mal, mas ela é só uma percepção sua. Outra pessoa vai amar aquela pessoa porque aquela pessoa fez um bem danado para ela. Então é sempre uma percepção nossa interna sobre o externo. Interessante que na minha cabeça fica muito lógica a conexão com o que eu falei em relação ao Luciano Pires, né? Que ele fala que todas as atitudes precisam ser analisadas em cima dos 3 pilares, né? A ação, a intenção e a circunstância, né? Essa coisa de você espelhar nada é necessariamente o que parece. É interessante a visão da contemplação em relação a isso, de você observar muito mais do que reagir, né? Mesmo a raiva, a gente fala nela como alguma coisa negativa, mas existe uma raiva lúcida, uma raiva de sabedoria, né? A própria Bíblia tem lá, né, aquela passagem que Cristo vai na igreja e vê os comerciantes, né, e desce o cacete nos comerciantes, né? Porque os caras estão transformando a casa de Deus num comércio, né? Então aquilo ali é uma raiva lúcida. Interessante. Sabe? Então, assim, mesmo isso emerge de uma lucidez. Então, essa é como você falou, né? É a motivação. É a motivação que você falou? É a motivação correta. Mesmo que seja raiva,
Mesmo que seja, sabe? Qualquer que seja o seu sentimento, você tem que ter essa lucidez de que ele vem de você, sabe? E não que o outro, o fora, tá te causando aquilo. A gente geralmente tende a culpar o externo, a gente tende a culpar, né? A gente coloca a culpa, é meio que automático da gente, né? A gente começa a justificar as coisas pra se sair um pouquinho. Mas vem tudo do interno. Eu diria que é até cultural. Se você parar para observar em outros aspectos, mas é muito comum que a gente culpe terceiros, que a gente delegue a terceiros as responsabilidades, os problemas, né? Tanto que muitos casos, até muitas entrevistas com pessoas que cometeram crimes, que cometeram erros, muito dificilmente, quando ela está explicando o que ela fez ou o que aconteceu, ela se põe em primeiro lugar, né? Ela chega e arruma um jeito de empurrar a culpa pro terceiro. Né? Então... E isso é um problema, é aquele negócio de botar pra debaixo do tapete, né? Isso. Você tá dando pro terceiro a culpa e ao mesmo tempo você tá se livrando de um aprendizado, poxa, porque você poderia estar olhando para aquilo, né, de uma forma lúcida e aprendendo com aquilo. E outra coisa que acontece muito, por exemplo, o sujeito toma uma atitude que causa a demissão dele do trabalho. É muito comum você vai escutar a narrativa do sujeito, ele diz, me colocaram pra fora. Ele não analisa que a atitude dele foi quem provocou a saída, né? Então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas, da gente como sociedade, de nós como conjunto, como pessoas, assumir a carga de responsabilidade que a gente tem. E aí, essa ideia da contemplação, eu vejo que você assume tudo. Você chega e diz, não, isso aqui, o que tá passando na minha cabeça, os meus sentimentos, as minhas frustrações, isso é tudo meu. Boa. Tudo vira matéria de aprendizado. Isso. Tudo vira matéria. É interessantíssimo, é um ponto de vista que eu desconhecia. E voltamos pro início, assim, é muito interessante que é cíclico. Então, assim, todos nós estamos buscando a felicidade e fugindo do sofrimento. Partindo desse pressuposto, ninguém tá errado. As pessoas só estão enganadas. Interessante. Entendeu? Então, assim, a gente vai ver, sei lá, né, Donald Trump bombardeando, sabe, o cara do Irã lá, sabe, no aeroporto que não tinha nada a ver com uma coisa, né, que é lá no Iraque. E a gente vai olhar pra isso de uma forma lúcida, vai parar, vai respirar e vai dizer, poxa, ele tá buscando a felicidade e fugindo do sofrimento, só que de uma forma muito enganada. Ao invés de você ter raiva dele, você vai ter compaixão por ele. Por esse ângulo. Muito nobre. É um objetivo chegar até aí, porque... Estamos na prática, né? Não quer dizer que chegamos, mas estamos... Eu me vejo muito distante disso aí, cara. Vou sendo muito honesto, assim, eu não tenho esse nível de maturidade espiritual, não, mas... Também não, mas a gente busca, né? Assim, a prática de meditação eu diria, são gotas. Você experimenta gotas disso, sabe? Você começa olhando pra sua família. Meu pai fez isso comigo. Puf. Aí você começa a clarear, sabe? O que tá escuro, nebuloso, você começa a olhar para aquilo e vai, sabe? Aí você olha seu pai, sua mãe, você olha, sabe, seu vizinho que é chato. Daqui a pouco você olha pro seu inimigo de forma compassiva. E assim vai, sabe? Acho que a prática é essa, assim. É a gente olhar para o que tá acontecendo ao nosso redor. Quando a gente consegue olhar, né, de forma mais clara, mais tranquila, mais lúcida, aí a gente consegue tentar, pelo menos, né, pegar essas questões mais gigantes, assim, que é difícil, né? Assim, as coisas que acontecem com a gente, que a gente, né, percebe, assim, no mundo, o mundo tá acabando e tal, e a gente, sabe, olhar pra isso de uma forma lúcida e, sabe, compassiva, olhar, não, essa pessoa tá fazendo todo esse mal, mas ela só tá buscando a felicidade e tá fugindo do sofrimento. Ajude-nos indo até a página do nosso patrocinador, na descrição desse episódio, seguindo e dizendo que chegou até aqui através do Estúdio 240 Podcast. Agradecemos também a Igor Gnomo, que sempre nos cede sua obra para enriquecer os nossos episódios, e eu vejo você na próxima. Valeu!